Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez recebo a todos os nobres colegas de estudo aqui do Espiritismo. Então, que a gente consiga, mais uma vez, dar seguimento, ao estudo do Livro dos Espíritos, aproveitando já para pedir para que todo mundo possa deixar o seu curtir, o seu like, possa compartilhar o conteúdo, pois é uma forma de fazer com que o Espiritismo seja divulgado, e também fica o convite para a inscrição no canal, a ativação das notificações, pois aí toda vez que tiver um material novo, fica mais fácil para a pessoa ficar ciente do mesmo. Pois então, sem mais delongas, a gente vai estudar agora um aspecto bem interessante do Livro dos Espíritos, que é a classificação, a hierarquia espírita. Então, a gente vai para a questão número 96. As diferentes ordens de espíritos. São iguais os espíritos, ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, aqui, da mesma forma que existe no nosso planeta, a gente percebe que há, isso é notório em tudo, absolutamente tudo, que existe uma diferenciação. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que está iniciando os estudos em psicologia, em medicina, em música, e pegarmos uma pessoa que constantemente vem estudando a área, seja ela qual for, há 30, 40 anos, a gente percebe essa distância, E é justamente decorrentemente do esforço. E, ampliando isso para o mundo espiritual, a gente verifica que a inteligência, em diversos matizes, também assim o é. E na moralidade também não seria diferente. E a espiritualidade ela vai ser bem didática, para explicar, as principais características, desses grupos. Pois então, indo agora para a questão número 97, Kardec faz a seguinte pergunta. As ordens ou grau de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que deles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Bom, a espiritualidade superior ela é muito concisa, Ela deixa bem claro. Porque falando, por exemplo, em espíritos puros, basta a gente pensar, por exemplo, tomando Cristo, que é um espírito puro, a gente sabe que, obviamente, é raríssimo, acontecer algo assim, de espíritos puros estarem entre nós. E claro, dentro da categoria de espíritos puros, o Cristo, ele ele está hiper, ultra, mega adiante. Porque tem um espírito, que está, digamos assim, fazendo, fazendo o seu percurso, para virar espírito puro, e chega um momento que vai ser o primeiro instante, que essa pessoa chegou a esse patamar, de espírito puro. E aí a gente pode pensar num Cristo, que daí já é um estágio que a gente não consegue nem especificar, que pode ser de bilhões ou de trilhões de anos à frente. Então, eu sempre gosto de citar o Haroldo Dutra Dias, é como se tu tivesse um estagiário de uma determinada área e tem a pessoa que já é o sênior, ou seja, já tem um conhecimento bastante amplo e bastante avançado, em algum aspecto aí do conhecimento humano. E é interessante também que eles comentam,
que na segunda categoria são os bons espíritos, né? Que é justamente o desejo do bem, né? Então, é um foco bastante forte nisso, né? Não quer dizer que são espíritos puros, ou seja, mesmo quem deseja o bem pode ainda se equivocar, pode errar, mas há esse desejo, né? E já, né, por último, né, na base da pirâmide, né, é aqueles espíritos que estão, digamos assim, ainda bastante trevosos, né? Bastante ignorantes, no sentido da palavra, né? Ignorar, desconhecer, e o desejo do mal, né? Então, mas é um estágio, digamos assim, provisório, né? Porque mesmo aqueles que estão fazendo, né, coisas equivocadas e atrasando a sua própria encarnação, né, em algum momento isso vai se desfazer. Porque Deus, né, na sua sabedoria, Ele quis, né, que todos nós evoluíssemos através do próprio esforço e que ninguém ficasse para trás. Ou seja, todo mundo vai chegar um dia no patamar de espírito puro. A questão é o tempo, né? A pessoa pode ser bem resistente, né, adiar a sua caminhada, e ao adiar a sua caminhada, a gente acaba sofrendo na prática. Porque para cada mazela, a gente acaba tendo, né, um sofrimento. E a gente pode pensar, né, por exemplo, a pessoa que não valoriza, por exemplo, o trabalho. Por não valorizar o trabalho, né, não ter a resiliência, a consistência nesse aspecto, a pessoa já acaba tendo vários prejuízos, né? Ela acaba não conseguindo, por exemplo, edificar as coisas na sua vida, né? Tanto nos aspectos do estudo, né, da própria questão da prosperidade material, né? Agora, a pessoa também que não desenvolve, por exemplo, a questão da amorosidade, né? Então, a pessoa que daqui a pouco valoriza muito o trabalho, mas ao mesmo tempo não é uma pessoa que busca socialização, que não busca compreender os outros, amá-los, enfim. Todo mundo pode escolher como viver a sua vida, os valores que são importantes para si, mas conforme, digamos assim, os valores que se escolhem e também as mazelas, né, correspondentes aos valores, né, a gente acaba tendo sofrimento. Então, né, por exemplo, a questão do prazer, né, não tem problema nenhum a pessoa, né, buscar por exemplo, os prazeres da vida. Por exemplo, a pessoa ter uma boa alimentação, né, a pessoa ter o lazer, né, é saudável, inclusive é necessário, né, para um bom equilíbrio psíquico. Agora, se a pessoa quer viver constantemente só nisso, né, a pessoa pode cair, inclusive, né, num transtorno por uso de substância, dependência química, né, buscando excessivamente a estimulação do corpo. Então, a gente verifica que, conforme a gente avalia as coisas do mundo e busca as coisas do mundo, a gente pode acabar tendo sofrimento, né? Voltando para a questão do trabalho, também, o trabalho é importante. Mas se a gente valoriza única e exclusivamente o trabalho, né, deixando tudo para trás, né, tudo fica em detrimento em relação ao trabalho, o que vai acabar acontecendo, né? Daqui a pouco as relações de amizade ficam comprometidas, as relações amorosas, né, ficam comprometidas, né? A pessoa não consegue ser um bom cônjuge, não consegue ser um bom pai, um bom irmão, né? Porque está muito dedicada em apenas um aspecto da vida. E a gente começa a perceber então que os exageros, né, o excesso de trabalho, a falta de trabalho, o excesso de prazer, a falta de prazer, né, tudo isso pode ocasionar sofrimentos. Então a gente tem que ter bastante discernimento, né, no momento tanto de quando a gente tem a capacidade de planejar as reencarnações, né, e também depois no próprio momento de viver, para decidir, né, aquilo que espiritualmente vai nos fazer bem. Porque muitas vezes se perguntam, né, o sentido da vida e tudo, e justamente, né, o sentido, né, não, como é uma frase batida no movimento espírita, mas ninguém está a passeio, e estamos aqui justamente para desenvolver valores, né, valores morais e valores intelectuais.
E a gente pode, né, em qualquer momento de nossas vidas, né, nos questionar, né, quais de fato são os nossos valores e onde esses valores, né, estão nos levando. Né? O caminho que eu estou percorrendo, né, em decorrência desses valores é um bom caminho. E aí a gente começa a poder avaliar qual é a escala espiritual que nós estamos, né? Se predomina de fato em nós o desejo do bem, se há o desejo do mal, ou seja, pensar única e exclusivamente em nós mesmos, prejudicando muitas vezes os nossos irmãos, para quê? Para ter um benefício, né? Enfim, aí é uma análise bastante relevante e para a gente poder iluminar a nossa senda, fazer um caminho espiritual que de fato, né, que a gente não se arrependa depois, plantando coisas ruins, é muito relevante a gente analisar o que, né, em que patamar da escala estamos e o que nós estamos escolhendo e semeando. Dando então seguimento à pergunta 98, os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Aqui é bastante, né, a gente analisando, é bastante interessante ver que a gente pode fazer o bem, mas sempre há uma correlação com o grau de perfeição que a gente chegou. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Cristo, né, o patamar dele já máximo de evolução, ele conseguiu fazer um bem que já perdura por séculos, né? Ou seja, devido ao seu psiquismo, à sua moralidade, ele nos deixou um legado que, de fato, né, dividiu o tempo e antes e depois dele. E aí fica patente, né, muito saliente, que nós também temos esse poder, né? Porque a gente pode ajudar um amigo, a gente pode ajudar a nossa família, a gente pode participar de atividades na nossa comunidade, né? Em um centro espírita também, estudando, enfim, tem várias possibilidades de se ajudar. Em hospitais, né? Lares de idosos. E justamente conforme a gente for melhorando moralmente, a gente tem a capacidade de ajudar, né? Mais e mais. A gente pensando nas pessoas, né? Que têm a missão complicadíssima dos cargos, né? Seja um prefeito, um governador, um presidente, um senador, um deputado. São pessoas também que têm um compromisso muito grande, muito grande mesmo. E aí a gente começa a ver, né, que eles têm esse poder, né, de fazer leis que beneficiem a população, mas ao mesmo tempo, né, infelizmente, podem se desvirtuar. Então, o exercício, né, da reflexão, ele é sempre um exercício constante na vida de cada um, né, para que a gente acabe não deixando de cumprir os nossos propósitos reencarnatórios. Indo então para a questão número 99, os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Aí responde a espiritualidade: não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que se riem. Então, a gente vê, né, pessoal, que é um espectro. Nas categorias, não é todo mundo essencialmente idêntico, né? Então, é uma escala que vai de um patamar até o outro, de uma extremidade a outra. Então, Kardec, abordando esse aspecto, diz, né, que tem, claro, todos têm características em geral, que é o desejo do mal. Só que mesmo existindo o desejo do mal, tem uns que se comprazem nessa condição, ou seja, eles realmente sentem-se bem, ficam satisfeitos, né, conforme diz o texto, quando algo ruim acontece ao seu próximo, né, quando a pessoa tem essa oportunidade.
E também os levianos, né? Então, aquelas pessoas que nem ele fala, mais malícia, né, do que aquela perversão forte, né, resistente, que de fato quer prejudicar num grau muito importante o próximo, né? Então, a gente pode pensar na humanidade, né, os senhores da guerra, que promovem o extermínio de milhões de pessoas, né? A gente pode pensar nos espíritos obsessores, né, muito trevosos, mas também tem aqueles outros que acabam sendo utilizados por esses espíritos mais, né, que acabam sendo mais resistentes, né, a, ao amor, enfim, à sabedoria. Tem os, digamos, esses auxiliares, né? Mas mesmo assim, mesmo aquele espírito o mais perverso, o que está mais longe, digamos assim, de Deus, mesmo esse nosso irmão ou nossa irmã, né? Não importa o tempo que leve, vai chegar o dia deles que, enfim, a ficha vai cair e o processo, né? Ele vai acontecer, porque ninguém está destinado perpetuamente ao mal, né? Em algum momento, um familiar, alguma coisa da vida, vai fazer com que aquela pessoa coloque a mão na sua consciência, né? Porque na consciência estão as leis de Deus. Em algum momento vai as sementes de luz, né? Que ao longo de todo momento das nossas vidas, né? A gente vai colocando sementes de luz, que às vezes não semeiam logo, né? Pode demorar bastante tempo. Mas Deus, né? Como sendo Deus e não querendo que nenhum filho se perca, ele vai proporcionando meios, né? Mesmo através, infelizmente, né? Quando há muita resistência através da dor, existem meios para fazer com que a pessoa possa retornar ao caminho, né? Ao bom caminho. Então, agora lendo a questão número 100, né? Que são no caso, falando a respeito da escala espírita, eu vou fazer a leitura das observações preliminares e aí no nosso próximo encontro, né, de estudos, vão ser lidas as categorias especificamente. Mas nesse momento vou ler as observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergidos quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração, que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos, a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram na primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem.
como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão, que nenhum cunho absoluto é presente. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um seu mérito, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos, com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que no outro, pode acontecer que muitos reúnem em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Pois então, meus irmãos e irmãs, aqui, a espiritualidade, como qualquer forma de classificação, a gente pode pensar, isso aqui a gente pode subdividir em 12 categorias, em 15 categorias, em 9 categorias. Tu pode aglutinar mais, tu pode ampliar mais. Mas, enfim, são critérios, que a gente pode utilizar. Mas o mais importante, como diz a própria espiritualidade, é que a gente consiga entender. O sistema pode ser mais simples, mais complexo, mais reduzido, mas o importante é que a gente consiga compreender a ideia. E é justamente, depois lendo, na próxima oportunidade de estudos, que a gente vai adentrar em cada uma dessas subdivisões, falar sobre elas, tendo em mente já essas 3 categorias: espíritos puros, bons espíritos, e os espíritos que ainda estão com um desejo no mal, que é, digamos, o início da evolução espírita, digamos assim, porque todos nós somos simples e ignorantes, e muitas vezes podemos acabar passando pelo desejo do mal, mas mesmo assim, isso não é uma situação permanente, sempre é uma situação transitória. Então, a gente aproveita agora para mais uma vez pedir para que todos deixem o seu curtir, o seu like, que possam compartilhar esse conteúdo para pessoas que se conheçam e que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre o que é o Espiritismo. Esse é um material que visa ser bastante, digamos assim, acessível, introdutório. É uma maneira da pessoa poder, lendo o Livro dos Espíritos, acompanhando os comentários, e dessa forma ir fazendo uma compreensão melhor do que é o Espiritismo,
de como as leis, né, da natureza se aplicam, de como funciona, por exemplo, o universo, né, utilizando para isso esse cabedal de conhecimentos assim excepcional que é a doutrina espírita. Então, fazendo agora uma pequena prece, que todos nós sejamos abençoados, muito bem intuídos hoje, nos próximos dias, e que a gente sempre consiga, né, na medida do possível, apesar de nossas imperfeições, olhar sempre para o exemplo do nosso Mestre, né, Jesus, o Cristo, e fazendo assim nos nossos dias momentos felizes, alegres, pois a sua doutrina de amor assim possibilita. E que assim seja.